João Pires. Agora é tempo de conhecer a ativista social Zazá Barros, ela que nos vem falar hoje sobre o seu trabalho enquanto representante de Cabo Verde na diáspora. Zazá, muito bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem? Obrigada, tudo. Que história bonita de vida. Eu andei a ver e rever e gostei muito. E agora gostava também que nos contasses, para quem nos está a ver o programa, como é que foi este seu trajeto. Não sei se posso tratar por tu. Sim. Pronto, então, obrigada igualmente. Este teu trajeto por Angola, Portugal e Cabo Verde, depois o regresso também a Portugal e posteriormente falamos, entretanto, de Hamburgo e outras situações. Mas tens memórias desta altura, desde muito pequena, em que começaste com estas transições? Tenho, portanto, como já disse, eu nasci em Angola, sou filha de pais cabo-verdianos que emigraram para Angola, numa altura em que havia muita crise em Cabo Verde. Exato. E houve o encontro entre o meu pai e a minha mãe, que eram cabo-verdianos, imigrantes, e resultou, portanto, eu fui a primeira filha, a primeira neta, fui a primeira bebé na família. Isso em meados de 69. E as lembranças que eu tenho de Angola, infelizmente, são lembranças um tanto ou quanto dolorosas. Exato. Porque eu saí de Angola com 5 anos por causa da guerra e fui criada por uma tia, que é a irmã do meu pai, que teve que sair de Angola a toque de bala. Exato, não é? exato. Na altura havia aquela guerra civil, MPLA, FNLA e UNITA, e então as lembranças que eu tenho de Angola são muito dolorosas, porque é um fugir de balas, fugir de situações, de um clima de guerra e fugir também, quer dizer, foram 5 anos de uma infância feliz, que depois, com a vinda para Portugal, acompanhada desta minha tia, foi a minha primeira revolução de vida. Foi essa transição. Essa transição de sair Luanda da guerra. Exato. Entretanto, para Portugal, se calhar um bocadinho mais calmo. Sim. Mas, entretanto, Cabo Verde. Exato. Aos 8 anos? 8 anos, sim. Exato. Porque, como disse, a minha tia é que me criou. Exatamente. Ela depois veio para Portugal. O marido dela foi para o Irão, à procura de melhores salários. E eu fiquei com ela cá em Lisboa durante 3 anos, onde estudei a primeira e a segunda classe, mas não tinha noção de que não era filha dela. Eu pensava ser mesmo filha do casal. Exato. Entretanto, ela teve... É bom no sentido de que houve amor. Sim. Para nunca sentir o contrário. Falta de uma mãe, pois. até aos 8 anos. Entretanto, ela teve um conflito com o meu pai e o meu pai resolveu: quero a minha filha. Hás de me dar a minha filha porque tiraste-a da mãe em Angola, portanto agora ela é minha e quero a minha filha. E a minha tia, na altura, disse-me simplesmente: vais passar férias na praia. Quer dizer, a praia era a capital, é a capital de Cabo Verde, e eu tinha pensado que ia para a praia, ia por uma estância balnear, passar férias. E aí foi um choque mesmo para uma criança de 8 anos. Pois. Era uma realidade totalmente diferente. Eu ainda tinha em mente o bairro Cuca de Luanda, ainda tinha em mente os animais e os empregados que tivemos em Angola. Depois ainda tinha boas recordações de Portugal, o meu contacto com a televisão, ver desenhos animados da Heidi, o Sandokan. Até porque nesta altura, peço desculpa, Zazá, Cabo Verde também estava a passar para o processo de independência. Exato. Já foi pouco depois. A independência foi em 75. Exato. E eu cheguei a Cabo Verde em 77. Pronto, foi muito pouco 77. depois. Exato. Era uma realidade totalmente diferente. E drástica, chocante. Exato. Primeiro é que percebeste que ias ficar longe da tua mãe de criação. Da minha mãe, exato. E de repente vais para um país que não conheces nada e perdes... Logo no primeiro dia foi um choque, porque o meu próprio pai chamou-me de filha e eu... Não, tu és meu tio, tu não és meu pai. E pronto, foi... os primeiros anos em Cabo Verde foi assim uma transição, foi uma revolução mesmo, posso dizer, uma revolução. E a partir daí, agora tenho noção que foi a partir daí que comecei a tornar-me adulta.
Eu tornei-me Pois, adulta com 9 anos precocemente. começaste a trabalhar, foste logo para a área da comunicação? Sim, comecei a fazer rádio aos 9 anos, não propriamente trabalho. Exato. Fazia aquilo porque era pioneira. Exatamente. E fazia o programa radiofónico dos Eu pioneiros. também fui pioneira. Com 9 anos. Exato. E foi ali que comecei a ganhar a minha grande paixão pela comunicação. Porque em casa não havia muita abertura. Exato. Havia praticamente uma ditadura. Eu não podia nem sequer abrir a boca. Não podia reclamar nada. E fazer rádio para mim foi um refúgio. Exato. Era onde eu tinha liberdade para ser comunicativa, falar pelos cotovelos e que alguém ouvisse, não é? Exato. Muito bem. Entretanto, aos 17 anos, começaste a trabalhar, passaste para a televisão experimental de Cabo Verde. Sim, isso foi... Portanto, eu estudei até ao 9º ano. O meu pai, como tinha 7 filhos, disse, olha, vais trabalhar para ganhares o teu dinheiro e estudas à noite. Era uma alternativa. Pois. Porque eu tinha muito boas notas na escola, eu era muito dedicada, porque pensava, entre aspas, um dia hei de me vingar dessa gente toda. Pois é. Hei de ser alguém na vida e hei de me vingar de todos os dissabores que já tinha tido desde a infância. Entretanto, fui trabalhar para a Organização dos Pioneiros. Comecei a apresentar espetáculos infantis, espetáculos juvenis. Existia na altura e agora acho que querem retomar outra vez um grande espetáculo que se chamava Todo Mundo Canta. E foi a partir daí que tudo começou. Comecei a ser observada, a ser valorizada, digamos assim. E fui, assim, espontaneamente participar num estágio na televisão experimental, como pivô de continuidade, e passei. Muito bem. Tinha 17 anos, mas não dificultou. Pois não, até porque é uma experiência também que já vinhas a ter desde a infância, a comunicação. Sim, a única coisa diferente foi enfrentar a câmara. Ter que falar para a câmara. Pois é. Estava habituada a falar as primeiras diretamente às vezes. pessoas. Pois é, em rádio ninguém nos vê. Exato. Precisamos é dar ênfase à voz. Ambientei-me logo e fiz da câmara a minha melhor amiga. Ainda bem. Entretanto, há esta mudança de novo de Cabo Verde para Portugal e Portugal para Hamburgo. Sim. Que é onde tens a tua vida toda feita. Estou há 26 anos. Há 26 anos. Estou mais tempo em Hamburgo do que estive em todos os outros, em todos os outros países. países. Exato. Sim, porque isso